Joia. Então, irmãos, Deus possa nos abençoar, possa realmente nos guardar, né? Mais essa noite que nós temos para honrar o nome do Senhor, né? Eu gostaria de pedir, se puder, o nosso irmão Polato, se ele puder dar início com uma palavra de oração. Logo em seguida, o Wesley está com os louvores, em seguida o Baltazar está com a palavra. Ao final, eu estarei lendo os pedidos de oração, né, de quem estiver colocando aí no chat ou pelo Facebook. E eu gostaria, Jaime, de te pedir que fechasse com uma palavra de oração, tudo bem? Tudo bem. Olá, por favor, a palavra está com você. Oremos então, irmão. Uma boa noite a todos, paz e graça do Senhor. Querido Deus, nosso amado, bondoso Pai, graça te damos por mais esse dia, por mais essa noite, o Senhor tem nos reservado todas as terças-feiras, Senhor, para que possamos buscar a Tua palavra, Senhor, a Tua graça, no nome santo de Jesus Cristo, Pai. E é no nome santo de nosso Senhor Jesus que nós te louvamos, que nós te pedimos as Tuas bênçãos, Senhor, agora. Que o Senhor esteja com cada um, meu Deus, que está assistindo essa reunião, Pai. O Senhor nos ajuda a cada dia para que possamos aprender a Tua palavra, que nós possamos praticá-la e viver somente nela, Pai. Nós te rogamos que Teu Santo Espírito esteja com o nosso irmão Baltazar, ó Deus, mais uma vez, para que ele possa nos instruir através da Tua palavra, Senhor. O Senhor nos dê sempre o entendimento, Senhor, e para que o Senhor possa edificar a Tua igreja, Deus. Que o Senhor fique conosco agora, no nome santo de Jesus, em que nós te oramos e nós te agradecemos sempre. Amém, Senhor. Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça, a paz, o amor do nosso Deus. Amém? Nesse período de louvor, eu irei trazer louvores da Bíblia, versos da Bíblia. E nós iremos cantar agora Salmo 100, cântico muito conhecido que nós cantamos na igreja. Vamos louvar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém. Próximo cântico é Salmos 1. Vamos lá, Salmos 1. Louvemos ao Senhor.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantadas junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Cantar mais uma vez ele, para os irmãos meditarem mais vezes, e nas próximas vezes louvarmos juntos. Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Próximo cântico nós iremos primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Nós louvamos assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. De sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, de sermos chamados filhos de Deus. Pai, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por este privilégio. A verdade é que nós sentimos alegres. Estamos gratos por o Senhor nos amar. E a tua prova foi Jesus naquela cruz. Jesus foi o nosso Salvador e hoje é o Senhor das nossas vidas. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela morte de Jesus, e hoje também nós temos o Espírito Santo, o qual irá nos conduzir, abrir os nossos entendimentos, e o teu Espírito Santo, ó Deus, irá usar agora o nosso pastor Baltazar. Que o Senhor continue abençoando
a este homem que tem procurado com muito zelo conduzir este estudo todas as terças-feiras. Obrigado mais uma vez, ó Deus, e louvado seja o Senhor, hoje, para todo sempre, no nome de Jesus. Amém. Errei aqui, vou achar aqui. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos aí presentes. Amém. Mais uma vez, nós temos a oportunidade de juntos compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. E dentro aí da nossa sequência, nós estamos vendo o livro de Números, o quarto livro aí dos 5 primeiros da Bíblia. E há 2 semanas atrás, nós pegamos a segunda parte, hoje vamos entrar aí na terceira parte. E eu queria que a gente pudesse pensar juntos aí sobre o começo da marcha. Mas que marcha é essa? O povo de Deus marchando rumo à terra prometida. Aquele povo que havia saído lá da escravidão de aproximadamente aí 400 anos, né? Foram escravos por um período aí de 400 anos no Egito, e agora o povo de Deus sai e começa como uma nação, como um povo guiado por Deus, caminhando aí rumo à terra da promessa. E aí, nesse primeiro slide, eu coloquei, daqui a pouco nós vamos lendo textos bíblicos, vamos trazendo uma aplicação para a nossa vida, isso é o mais importante de tudo. Todas as vezes que nós abrimos a Escritura, o objetivo principal é tirar a aplicação para a nossa vida. Então, o começo da marcha, lá no capítulo 10, versículo 11 até 36, vai narrar esse período. E aí, após 2 anos, 2 meses e 20 dias de terem saído do Egito, um tempo até razoável, Israel recebe o sinal de partida para se apossarem da terra de Canaã. Está lá no versículo 11. Então, depois desses 2 anos, aí, 2 meses e 20 dias, que eles haviam saído da terra do Egito, eles receberam um sinal de Deus. E o sinal visível da proteção de Deus se manifesta. Está lá em Números, capítulo 11, versículo 11. Aí é só uma revisão do que nós falamos há 2 semanas atrás. Então, não estarei lendo todos os textos bíblicos, mas você pode ler com mais calma posteriormente. Então, o sinal visível de Deus de que era para iniciar a marcha. Partem, olha que interessante, olha que coisa maravilhosa. Eles partem vendo que a glória de Deus está com eles, assim como nós. Nós caminhamos, a nossa marcha, a nossa Canaã é espiritual. Nós estamos marchando para o céu. Mas nós temos convicção de que a glória de Deus está conosco. E eles também tinham aí essa certeza da glória, da presença gloriosa de Deus com eles. Aí depois você pode ler com calma aí dos versículos 12 até o 36 do mesmo capítulo 11. Mas no versículo 31, depois também você vai ler com calma, me chamou a atenção, se você pegar o contexto ali 30 e 31, o próprio Moisés, aquele homem que havia visto a grandeza de Deus inúmeras vezes, aquele homem que Deus decidiu que ele fosse, por assim dizer, o grande libertador do povo de Deus lá da escravidão egípcia, esse homem, ele tem uma tentativa de mudar o guia. Ele sabia que o guia era Deus, mas ele propõe uma outra pessoa para ser o guia, para guiar o povo. Ele alega que teria dificuldade de saber o caminho. E aí depois você pode abrir a sua Bíblia com calma e ver o contexto aí, né, o versículo anterior, versículo 30 do capítulo 11 e também versículo 31. Mas um ponto que a gente precisa guardar bem na nossa mente é que a marcha ou a caminhada, como você preferir dizer, ela é ordenada pelo Senhor. Então, é Deus que ordenou que eles caminhassem. Deus é quem seria o guia deles. Assim como Deus é o seu guia, é o meu guia. Aquilo que Deus nos ordena a fazer,
hoje, através da palavra dele escrita, que chegou até nós, naqueles dias, era por boca do servo Moisés, aquilo que Deus nos ordena a fazer, ele nos dá total condição. Ele nos dá toda a destreza necessária para executarmos aquilo que ele ordenou. Então, ali foi, eu vou até uma crítica a Moisés. Foi um ser humano, um grande servo de Deus, um grande homem, mas um ser humano. Ali talvez foi um momento de insegurança, de dúvida, como nós todos passamos por isso. E a Bíblia não esconde, eu acho interessante, que a Bíblia não esconde os tropeços dos chamados grandes servos de Deus, grandes homens de Deus, para deixar claro que nós todos somos iguais. Uma das coisas que me empolga muito na leitura das Escrituras Sagradas é que Deus não esconde os erros dos seus servos, em especial aqueles que nós consideramos ser grandes. Então, a marcha é ordenada pelo Senhor. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor. Deus mandou, claro que foi por intermédio de Moisés, mas Deus mandou, e eles começaram a caminhar. A tenda, a nuvem, são a presença, eu pus aí entre aspas, são a presença do Senhor Deus com Israel. A nuvem os protegia. A nuvem os cobria do sol. Então, era ali um símbolo da presença de Deus com Israel. E a marcha deles, isso me chamou bastante atenção, já não é mais desordenada, como quando saíram do Egito. A marcha agora já era organizada, eles já haviam passado por um período ali, aprendendo como é que eles iam caminhar, como é que eles iam proceder quando chegassem à Terra Prometida. Claro que está bem lá na frente essa chegada. Mas é importante a gente entender isso, que as coisas de Deus não são desorganizadas. Deus nos dá um tempo ali para que nós possamos aprender a pôr em ordem as coisas para executarmos aquilo que Ele nos orienta a fazer. Então, a marcha já não é mais desordenada, aquela marcha corrida. Por quê? Porque eles passaram cerca de 2 anos junto ao Monte Sinai, construindo o tabernáculo e recebendo as leis e o sistema religioso, que era novo e santo. Agora era diferente do sistema religioso do Egito. Era diferente daqueles ídolos mudos, aqueles ídolos vãos lá do Egito. Agora eles tinham um sistema religioso próprio, separado, santo é separado, separado por Deus para o seu povo, para que o povo pudesse ser um povo organizado. Então a marcha era algo ordenado. Um outro ponto aí que me destaca e que vale a pena a gente chamar a atenção é que Deus, o Senhor, ele escolheu uma tribo inteira só para o serviço sagrado, só para esse serviço favorável à vida espiritual e moral que Israel precisava ter para ser a nação peculiar do Deus vivo. Olha que interessante. Deus escolheu uma tribo e hoje, vamos trazer de novo a aplicação, Deus escolheu todos nós, mas de uma forma especial, Deus escolheu alguns homens para que pudessem se esforçar mais e dar aí ao povo dele um norte mais significativo, dar ao povo dele uma direção mais ordenada, uma visualização melhor de como caminhar para servir a Deus. Então, Deus chamou alguns de nós para que nós pudéssemos servir, assim como aquela tribo servia a favor do serviço da vida espiritual deles, Deus chamou alguns de nós e capacitou alguns de nós com dons específicos, embora Deus chamou a todos, embora Deus deu dons a todos, mas a alguns ele deu dons específicos na condução do povo. E aquele que tem esse chamado de Deus, ele precisa corresponder à altura. Isso me preocupa. Isso me preocupa como um dos servos pastores, dos servos presbíteros, assim como você preferir pronunciar, mas me preocupa porque eu tenho essa responsabilidade a mais. Assim como no nosso meio, o Carlos Henrique tem essa responsabilidade a mais, o Marcos tem essa responsabilidade a mais, o Jaime, como evangelista, tem essa responsabilidade a mais, os outros irmãos que são líderes na igreja, que são líderes de ministério, que estão surgindo, têm essa responsabilidade a mais. De quê? De desempenhar bem o serviço a favor da vida espiritual e moral do povo de Deus. Então, é interessante a gente guardar esses pontos aí. Agora, o povo de Deus é uma nação forte e poderosa,
com cerca de 600 mil homens aptos para a guerra, fora mulheres e crianças. 600 mil homens acima de 20 anos de idade. O alistamento militar, por assim dizer, deles lá, era com 20 anos. Ouça aí o que diz a palavra de Deus. Por favor, Jane, vamos começar por você aí. Números capítulo 1, versículo 45 e 46. Faça-nos um favor aí, irmão. Pronto. Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Olha que interessante. 653.050, um número grande de homens acima de 20 anos, todos aptos, todos capazes de sair à guerra. Então, já não é mais uma multidão de pessoas sem uma noção, sem uma liderança, sem uma organização, mas agora é uma nação forte e poderosa, uma nação que impôs terror a muitos dos seus vizinhos. Muitos povos tremiam de saber que Israel passaria ali pelas suas fronteiras. Por que eles temiam? Por Israel não, temiam pelo grande Deus que Israel servia. E essa era a diferença deles. E essa é a nossa diferença hoje. Nós somos o povo do grande Deus. Nós não somos grandes por nós mesmos, mas somos um grande povo do grande eu sou. Até tem uma censura, às vezes, a fazer. Eu tenho, quando cantamos, né, um cântico que alguns irmãos dizem, ó grande eu sou. Ó, não, eu não sou grande. O texto ali está dizendo, ele é o meu Deus, o grande, apontando, Deus é o grande. E, às vezes, num erro de pronúncia, alguns irmãos colocam em, ó grande eu sou. Eu não sou grande, você também não é grande. Grande é o Deus a quem nós servimos. Então, nós servimos o grande Deus, o grande Senhor Todo-Poderoso. Mas eles eram seres humanos como nós somos seres humanos. Eram capazes, as mesmas falhas que nós somos capazes e que, às vezes, nós também cometemos. E no próximo capítulo, no capítulo 11, nós vamos ver agora o começo das murmurações. Aquele povo forte, com um exército superpoderoso, 650 mil homens para ir à guerra, aquele povo que Deus havia feito inúmeras coisas, inúmeras maravilhas no meio deles. A saída do Egito é algo, né, fenomenal. Até o mundo cinematográfico aí reproduziu a saída do povo do Egito aí. Então, a gente vê os grandes feitos de Deus na vida deles, mas eles começam a murmurar, assim como nós. Deus tem feito muitas obras, Deus tem feito grandes coisas na sua vida e na minha vida. E, às vezes, nós precisamos tomar cuidado com isso. Às vezes, nós murmuramos. Agora, qual que é a causa, qual que é o motivo da mistura deles? E aí, fui para a Escritura e encontrei de uma forma assim mais específica, que justificou um pouco, entre aspas, a murmuração deles. Foi a mistura de gente que aconteceu a Israel. Os versículos 4 e 6, eu vou pedir aí o Alexandre para ler para nós, por favor, Alexandre. Sei que você está mais ocupado com a coordenação, mas faça por favor aí. Números Hoje 11, eu estou bem assessorado. Muito bem assessorado, dica de passagem. Aliás, toda semana você já está com a Sibeli, mas hoje você está otimamente com a Ieda. Ah, tá certo. Vamos ler. Por favor, aqui. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões e dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos esse maná, senão este maná. Números 11, 4 a 6. Olha que tristeza. E o populacho que estava no meio deles, aí se a gente pegar lá em Êxodo, nós vamos ver que poderá ser uma mistura de pessoas que saíram junto com eles.
Mas onde que eu quero chegar é a influência que eles receberam. Nós temos que ter cuidado com a influência das pessoas que nos cercam. E aí eu vou usar uma terminologia muito nossa, muito peculiar da igreja, sem desprezar a ninguém, claro, mas nós temos que ter cuidado com as pessoas do mundo que nos cercam. Cuidado com as pessoas com as quais nós relacionamos, para que nós não venhamos sofrer influência delas. E o populacho que estava no meio deles veio a ter um grande desejo das comidas dos egípcios. E aí eles tiveram saudades da comida do Egito. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Aí eles se preocuparam com carne. Deus estava cuidando deles. Eu sou apaixonado com a história do Velho Testamento. A Bíblia registra ali que as vestes deles não rasgavam, que os sapatos deles não acabavam. E eles vão chorar por causa de carne. Deus nos dá tantas coisas maravilhosas. E às vezes nós reclamamos, nós murmuramos por coisas tão pequenas, tão ínfimas, tão não significativas. E eles, aí, né, a nossa semelhança, eles começam a chorar pela carne. Quem é que vai nos dar carne? Lembramos dos peixes. Poxa, peixe é gostoso, mas será que dá para murmurar contra Deus por causa do peixe? Lembramos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Parece que essa cultura de gostar das coisas de graça já vem aí há milênios. Não é verdade? As pessoas gostam daquilo que é de graça. É meio complexo isso, né? Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e tudo mais. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Estava desprezando o maná que Deus estava sustentando eles ali no deserto. Cuidado, irmã, com a murmuração, porque a murmuração traz consequências, e nós vamos ver. E aí, só para a gente destacar, o populacho que eu fui buscar aí auxílio é um grupo de pessoas não especificada que seguia Israel desde o Egito. Alguns estudiosos acham que era mistura até de alguns egípcios que saíram no meio do povo de Israel e tal, mas isso aí são conjecturações, não nada muito específico. Mas, em suma, onde eu quero chegar é o cuidado com a influência de pessoas, às vezes, que estão ao nosso redor. Esse é o ponto. Aí, Êxodo, capítulo 12, versículo 38, você vai ver mais ou menos aí a ideia desse populacho. Subiu também com eles um misto de gente, pessoas misturadas no meio dos israelitas, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Então, esse populacho aí é a ideia dessa mistura de pessoas que subiram ali junto com o povo de Deus, com os hebreus. E aí, como consequência da murmuração, vem o desânimo de Moisés. Sabe uma das coisas que mais nos desanima é quando a gente está servindo alguém, não estou falando apenas no âmbito da igreja, quando o pai de família serve a sua família, quando a mãe de família serve a sua família, cuida do seu esposo, cuida dos seus filhos, e quando alguém murmura, quando alguém reclama por aquilo que está sendo feito. Isso desanima muito, e Moisés não era diferente. Uma das coisas que mais me desanima no trabalho de Deus é quando as pessoas reclamam daquilo que a gente faz. Nós somos limitados, somos seres humanos, a gente procura sempre fazer o melhor, mas às vezes a murmuração é motivo de desânimo, e não foi diferente com Moisés. Moisés começou a desanimar-se. O texto é longo, eu vou lê-lo e lê-lo rápido para a gente seguir. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. É como se na minha casa eu comece a reclamar de algumas coisas da igreja, na casa do Jaime ele começa, na casa do Alexandre, na casa do Wesley, na casa do Gil Daci, e a gente começa a murmurar, a reclamar do que está sendo feito. Então Moisés ouviu o povo chorar por família, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu povo? E por que não achei eu favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Moisés sentiu que o povo era pesado sobre ele. Concebi eu, porventura, todo esse povo? Olha Moisés questionando a Deus, perguntando ao Senhor: Senhor, eu gerei esse povo todo?
dei à luz para que me digas, leva ao teu colo como a ama leva a criança que mama? Leva lá à terra que, sob juramento, prometesse aos seus pais. Então, Moisés começa a questionar Deus ali, fruto do desânimo dele com o povo. De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Às vezes, não estou falando isso apenas como um dos que colabora para guiar o trabalho de Deus aqui, mas às vezes, quando nós reclamamos, quando nós queixamos, quando nós murmuramos contra aqueles que nos guiam, aqueles que nos servem na presença de Deus, em outras palavras, nós estamos queixando e murmurando contra o próprio Deus. A ira do Senhor se acendeu. E Moisés continua: de onde, pois, eu tiraria tanta carne? Pois chora diante de mim, dizendo, dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Então Moisés ficou profundamente desanimado com a murmuração. Então, irmão, quando você murmura em casa, você desanima o seu pai, você desanima a sua mãe. Nós que somos casados desanimamos a esposa, as esposas desanimam o marido e leva, às vezes, até aquele, claro que não justifica, mas a ser assim, meio que também murmurar contra Deus. Porque é Deus que nos deu a responsabilidade. O chefe de família é Deus que o colocou como cabeça sobre a família. Os servos da igreja é Deus que os colocou como servos, como guias da igreja. E quando nós reclamamos contra essa autoridade investida dessa pessoa, nós estamos reclamando contra o próprio Deus, murmurando contra o próprio Deus. E aí a gente vai ver as consequências dessa murmuração agora. Deus dá a carne. Deus é bom. Deus é longânimo. Deus é misericordioso. Deus que abriu o mar para aquele povo passar, Deus não podia dar a eles carne? Deus que estava sustentando a vida deles no deserto, ali, conduzindo eles a nuvem, protegendo o sol e a coluna de fogo, nós vamos ver mais para frente, guiando a noite nas densas trevas do deserto, não podia providenciar carne. Às vezes nós esquecemos do Deus a quem servimos, assim como eles esqueceram do grande Deus. Então Deus dá a carne, mas castiga a dureza de coração. Eu preciso ter cuidado com o coração. Você precisa também ter cuidado com o coração. E aí Deus manda a carne. Então, olha o texto sagrado. Soprou o vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Um côvado de aproximadamente 66 centímetros, a gente busquei isso aí, essas medidas, então era uma altura razoável de carne que estava sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e outro dia e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens. Eu não peguei exatamente essa medida nos dias atuais, mas vou pegar para o próximo encontro nosso. E as estenderam para si ao redor do arraial. Então eles pegaram muita, cada um pegou muita codorna ali, codorniz, e até espalhou ao redor do arraial. Ainda estava a carne entre os seus dentes. Preste atenção na palavra de Deus. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Eles ainda estavam comendo, e a ira de Deus se acendeu. Terrível coisa é cair nas mãos de Deus. Terrível coisa é ser o alvo da santa ira de Deus. Que Ele, por misericórdia e graça, nos livre da santa ira. Porque a ira de Deus é fogo consumidor. E eles foram consumidos, muitos, um número grande, um número expressivo, por causa de murmuração. E aí nós vemos o coração do servo de Deus novamente, o coração de Moisés. E Moisés prova mais uma vez que ele é intercessor. E aí a gente vai ver de novo Moisés intercedendo pelo povo e avocando, né? Ele fez um papel ali de advogado, ele rogou para si, né? Ele trouxe para ele mesmo a culpa, como se ele
estivesse junto ali com os queixosos. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Aí, se você pegar o texto aí mais para frente, você vai ver Moisés intercedendo diante de Deus. Como é que Moisés tinha responsabilidade para com o povo que Deus havia dado a ele ali essa missão de conduzir. Então, a gente precisa estar atento com isso. É uma lição para aqueles que funcionam, que têm a missão, que têm a responsabilidade, o trabalho de conduzir o povo de Deus. Nós precisamos ter misericórdia até dos erros do povo. Nós precisamos aprender a interceder diante de Deus em favor daqueles que caem no pecado, aqueles que desagradam a Deus que estão no nosso meio. Nós precisamos aprender a interceder diante de Deus por eles. E aí nós vamos fechar a nossa revisão de hoje com o seguinte ponto. O livro de Números, então, nós não estamos fechando o livro ainda, mas o ponto de hoje, essa parte de hoje. O livro de Números nos dá a ideia de 3 milhões de pessoas, aproximadamente, caminhando pelo deserto, onde Deus é o seu provedor. Olha que coisa fantástica. Olha quanta instrução nós tiramos desse livro. Quando eu estou lendo esse livro, né, preparando os assuntos aí para a gente abordar, claro que é de uma maneira resumida, que eu tenho que passar para os irmãos, mas para a minha vida mesmo eu leio de uma maneira mais extensa. Eu estou vendo que Deus é um provedor sem igual. Deus proveu detalhes das necessidades. O cuidado de Deus para com aquele povo foi um cuidado assim muito maior do que o cuidado que uma mãe, tem várias mães participando aí hoje, mas um cuidado até maior do que as mães têm com seus bebês. Deus se atentou para minúcias da vida deles. Deus preocupou-se com a água, Deus preocupou-se com o alimento, Deus preocupou com a segurança deles, Deus preocupou até em iluminar o caminho para que eles pudessem andar, Deus preocupou em poupá-los do calor ardente do sol no deserto. Então, 3 bilhões de pessoas, é a mensagem para mim que fica do livro de Números. 3 bilhões de pessoas sendo conduzidas por um deserto, com Deus, o Deus Todo-Poderoso, sendo o provedor deles. Agora, é interessante que também o livro traz para mim a mensagem que é Deus quem ordena o recenseamento deles. O próprio nome do livro está dizendo números, contagem, né? O recenseamento deles. Para quê? Para saber qual o contingente disponível. E aí, antes de a gente passar para a conclusão final, eu quero trazer uma aplicação de novo para nossas vidas. Às vezes, o número expressa qualidade. Nós precisamos pensar sobre isso na igreja. O número expressa qualidade. Então, às vezes, é interessante nós sabermos o nosso contingente, se nós estamos crescendo ou não. Agora, para quê? O contexto deles ali, Deus queria ver qual que era o contingente, qual que era o número de pessoas disponível para diversas atividades, inclusive de guerra. Mas o nosso contexto é diferente, a nossa guerra é espiritual. Então, em quantas pessoas da igreja nós podemos contar? E eu tenho uma pergunta para você. Você faz parte do contingente disponível para as diversas atividades da igreja? Deus pode contar com você, com o seu trabalho, com o seu talento, com a sua habilidade para as diversas atividades dos dias atuais? Deus pode contar com você, inclusive, para a guerra espiritual que nós enfrentamos? Porque é claro que você sabe. Claro que nós sabemos que nós estamos numa guerra espiritual. A nossa guerra não é física, não é contra outros povos. A nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Mas nós estamos numa guerra espiritual. E a pergunta para nós concluirmos é: você faz parte do contingente disponível para as diversas atividades, inclusive as de guerra espiritual que Deus precisa, que Deus tem, precisa, entre aspas, precisa para contar com você, contar conosco? Eu gostaria que você pudesse pensar nisso. Se você está disposto a permitir-se ser incluído
no grande contingente, o grande exército de Israel, entre aspas, né? A Israel espiritual. Se você está disposto a ser incluído aí nesse contingente para as diversas atividades que Deus tem no século XXI. Que o Senhor te abençoe e, se Ele nos permitir, semana que vem a gente dá mais um passo e fecha aí mais este livro. Eu acho que o tempo é disponível, nós temos aí 14 minutos, se eu não estiver enganado, e aí, se o Alexandre permitir, fica à vontade aí para poder acrescentar e nos abençoar com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. É importante a sua participação. Deus abençoe. Bom, só um comentário aqui sobre aquele texto que você estava lendo, né, lá de Números 11. Então soprou um Sim. vento do Senhor, né, e trouxe codornizes do mar e espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Bom, vamos lá. Eu fiz uma pesquisa aqui até pela minha Bíblia mesmo, não olhei a internet, nada, estou falando pela Bíblia. As medidas de capacidade aqui que fala, um homer é em torno de 176 litros. Fazendo aí uma proporção básica, que 1 litro é 1 quilo, então um homer, a gente poderia falar que é em torno de 170 quilos. Então, é só fazer conta, né? 170 vezes 10. 1.700 quilos. 1.700. A grosso modo dizendo. Então, assim, como eu falei, não fiz uma pesquisa bem apurada, não, mas só por aqui a gente tem uma noção do cuidado de Deus. Deus, ele deu, inclusive, com fartura. É muita carne. Não é? Então, é até difícil mensurar isso. Nos nossos dias hoje, você pensar em 1.700 quilos de carne, né? Assim, lógico que é muita gente, ok, mas é uma quantidade considerável. Amém. Esse é o cuidado Obrigado. do nosso Deus. Amém. Está escutando? Sim. Eu estou escutando o Bal fazer a leitura aí e estou pensando aqui, ó. Eu não sei se eu estou preparada para o que Deus quer de mim, mas a única coisa que eu sei, que eu posso falar, glória a Deus, é que tem uns 2 anos e pouco que eu tenho passado por muitas situações diferentes e inesperadas, mas que quando eu paro para analisar tudo que tem acontecido e aconteceu e está acontecendo à minha volta, Deus está só cuidando de mim. É só o cuidado, Ele está cuidando, ele resolveu cuidar um pouco mais. Eu não sei por quê, para quê. Eu sei que Ele está cuidando muito de mim, eu sou muito grata a Ele. E eu queria agradecer Ele por essa oportunidade que Ele está me dando de pensar mais um pouco no cuidado dele com a minha vida, da minha família, né, dos meus filhos. Agradecer Ele, só agradecer. Amém. 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 Nós temos aí mais uns 5 minutinhos, se você quiser fazer o seu comentário, e depois nós passamos a palavra para o Wesley tirar mais um louvor. Alexandre, aquela parte, e Baltazar, né? Aquela parte que fala sobre, né, a saudade que eles sentiram da comida do Egito, né? Parece até estranho para quem saiu da escravidão, né? Porque eles eram escravos, né? Falar assim que sentiu saudade, eles eram escravos, poxa vida, né? Então, aí eu vejo assim, para nós hoje, a questão da cegueira espiritual, a pessoa largar, né, a verdade e voltar para o passado, né? Voltar para as coisas, né, antigas, né?
da onde Deus nos resgatou, Amém. né? Então, assim, é voltar para o lamaçal, né? É você sair da luz e voltar para o lamaçal. Então, assim, é a cegueira espiritual, né? Que infelizmente, tem atingido muitos e a gente tem que ter cuidado para não escorregar, porque a Bíblia fala que quem está de pé, que toma cuidado para que não caia, né? Então, assim, é o dia a dia, é uma luta diária, né? É de todo dia. Mas para essa luta, você precisa de ter alimento espiritual. Se você não tiver alimento espiritual diário, não sustenta, né? Amém. Bom comentário. Realmente Amém. faz todo sentido. Mais alguém que queira fazer algum comentário? Acredito que não. Jaime, se você quer fazer um comentário, está fechado. Ah, já abriu. Não é bem um comentário, é mais uma gratidão ao nosso irmão Bal, né, pelos estudos que ele tem feito e as aplicações muito precisas a nossas vidas, né? E, então, agradecer ao irmão mesmo pela dedicação e o zelo dele aí, como o Wesley ele falou na oração dele, só reiterando isso, né? Porque não é tão simples, tão fácil preparar um estudo, os contratempos que todos nós temos no nosso dia a dia, né? Para cuidar da família e tudo mais, problemas que surgem, né? Então, é agradecer mesmo, né? Foram muito, muito boas essas aplicações a nós. Obrigado. Mais ninguém, ok? Wesley, se você puder nos conduzir em um... Dona Ana quer falar? Para Oi? agradecer e para conservar essa gratidão a Deus, todo dia tem que ter o cafezinho da manhã. Qual é o cafezinho da manhã? Pelo menos tanto assim da Bíblia. Acabou. Conserva. Senão não Amém. vai. Amém. E tem que ter também o cafezinho da noite. Amém. Eu e a amém. Dete que estamos saboreando o cafezinho da noite. Ai, Aí, ó, Ieda, que viu? inveja, Ieda, que inveja, que saudade do seu café. Vem para cá. Tá vendo? Olha, que eu estou pensando em mudança, hein? Cuidado. Oh, seja bem-vinda. Serão Olha, bem-vindos, eu né? quero ver. Serão bem-vindos. Mas, dona Ana, E esse é como aquele sempre- gostoso, hein? não é, Esse Polaco? é daquele. Esse é aquele, Dona Ana, né, Ieda? É aquele. Eu fiz propaganda dele aqui. que joia. Dona Ana, sempre com sabedoria nas palavras, né? Que aplicação. Realmente, como é gostoso você levantar de manhã e tomar aquele cafezinho quentinho, principalmente nesse frio, né? Mas trazendo a aplicação que a senhora, né, quis dizer, o nosso cafezinho é uma oração ao nosso Pai, é estarmos realmente em contato com Ele. Realmente que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Muito obrigado, viu, dona Ana, pelo comentário. Eu vou sentar aqui com café. Muito obrigado. Wesley, nos conduza com um louvor e, em seguida, eu vou estar fechando alguns microfones aqui que estão abertos e aí nós vamos tirar mais um cântico e, em seguida, eu vou ler os pedidos e aí o nosso irmão Jaime encerra com uma palavra de oração em seguida. Irmãos, o próximo louvor se encontra em Salmo 103. Salmo 103. Percebi que nós, durante esse devocional, nós vi que alguns irmãos muito gratos a Deus, e nós vamos expressar isto louvando a Deus. Salmo 103. Vamos louvar o Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor.
Ele é quem perdoa tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, que da cova redime a sua vida, e de coroa de graça e misericórdia bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele é quem perdoa tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, que da cova redime a sua vida, e de coroa de graça e misericórdia bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Wesley. Deixa eu ler os pedidos aqui. Eu vou começar pelo Facebook. Nós estamos aqui com a participação do Daniel Douglas, da Vanessa Diniz e da Zeza, lá do Rio de Janeiro. A Vanessa, ela pede aqui, Eliseu e eu estamos planejando mudança para Ipatinga, em janeiro, para servir a congregação de lá. Peço orações pela questão financeira, carreto, né? E que o Senhor prepare conforme a vontade dele, nessa nossa moradia e emprego para Eliseu. E ela também agradece o cuidado de Deus com a vida deles. O Daniel, ele pede aqui, agradece a Deus pelas bênçãos e peço que continue a abençoar todos nós e todas as lideranças. Realmente, que Deus possa abençoar a liderança, principalmente, né, a liderança do nosso país, acredito que seja nesse sentido que ele está dizendo, e também a liderança da igreja. Que o Senhor seja com os nossos presbíteros, em todo o Brasil, em todo o mundo. Não estamos passando dias fáceis, mas que o Senhor, ele esteja no controle de todas as situações, não é? E no nosso chat aqui, nós temos alguns pedidos, vamos lá. A Ariane, oração por Margarete, que está estudando a palavra e é espírita, que o Senhor a liberte. Amém. E use o Jaime, né? E as irmãs que estejam talvez te acompanhando, que o Senhor esteja realmente à frente desse trabalho de vocês, que é maravilhoso. O Baltazar pede oração em favor do nosso irmão Ivan, na igreja do Metrô Sul. Ele parece que já até recebeu alta, Bal. Ele estava recebendo hoje mais cedo bolsas de plaquetas e sangue, né? Ele está num tratamento de câncer sério, como o Bal falou, e dia 25 ele interna novamente para uma outra sessão de procedimentos. Então, que Deus seja realmente com o nosso irmão Ivan, é um dos presbíteros na igreja do Metrô Sul, lá em São Paulo. A Geralda, ela pede pela saúde dela, e o Roberto está pedindo oração pela irmã dele, a Nelma, e a sua mãe, a mãe dele, chama Lourdes, que nós possamos orar por esses pedidos. Amém? Acredito que são esses isso. Não temos mais... Não. Realmente não tem. Eu queria lembrar aqui, um primo meu que mora em São Paulo, ele está participando, o Luciano. Que Deus abençoe. Deus te abençoe, né? Esse é um primo que eu realmente amo muito e é um prazer tê-lo aqui com a gente. Ele está assistindo pelo Facebook. Jaime, a palavra está com você, que você possa estar encerrando esse momento formal, se eu posso dizer assim, e que o Senhor seja exaltado através das nossas vidas. Amém. Falemos com Deus, irmãos. Pai de amor, Pai tão querido, nós somos muito gratos ao Senhor por nos dar essa oportunidade hoje à noite de louvar, de ouvir sua palavra poderosa, instrutiva, de estar em comunhão com nossos irmãos, e isso muito nos alegra,
o nosso coração, Pai, alimentando sempre nossas almas diante de Ti. Papai, o Senhor ouviu todos esses pedidos aqui que foram mencionados pelo Alexandre, e nós juntos, Pai, como igreja, como povo do Senhor hoje, a igreja, nós pedimos que o Senhor possa lembrar da necessidade do Eliseu e da Vanessa, Senhor, de conseguir a verba para fazer a mudança para Ipatinga, para eles servirem lá, Senhor. Providencie, por favor, o que eles necessitam para servir o Senhor lá. Pai, nosso irmão Daniel também agradece pelas bênçãos na vida dele, Pai. E algumas nós sabemos que é o nenê novo dele, Pai. E assim nós queremos dar graças, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na vida desse irmão. E queremos também, Pai, pedir ao Senhor que lembra de todos os homens, todas as pessoas que estão investidas de autoridade, porque o Senhor os deu para que possam servir. A autoridade possa ser usada para abençoar e não para benefício próprio, Pai. E que o Senhor tenha misericórdia de toda liderança política e toda liderança no reino do Senhor, Pai, sob a liderança de Jesus. Pai, queremos pedir pela Margarete, pela mãe dela, pela irmã dela, pelos seus filhos, e que o Senhor esteja, Pai, ajudando ela a abrir o coração para ela compreender que o Espiritismo é algo que o inimigo semeou, é um joio que ele semeou no mundo. Jesus é que semeou a boa semente. E que ela possa entender isso e obedecer a sua palavra que ela tem aprendido, Senhor. E que isso ela possa ser exemplo para as outras pessoas ao redor dela, ela possa ser instrumento de propagar as verdades do Senhor na casa dela. Pai, nós oramos pelo nosso amado presbítero Ivan, ainda que não o conhecemos presencialmente, fisicamente, Pai, mas nós amamos os irmãos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. E ele está lá, Pai, lutando com essa enfermidade, e nós temos certeza que o Senhor está amparando ele não está sozinho, Pai. E nosso pedido especial como igreja do Senhor, Pai, espalhado pelo mundo afora, é que o Senhor possa ter misericórdia desse nosso irmão e levar todo o conforto que ele precisa, Pai, e curar o nosso irmão, para ele continuar conduzindo as ovelhas lá no metrô sul, aonde o Senhor tem usado ele para servir. Pai, esteja com a nossa amada irmã Geralda, que está com alguns problemas de saúde, Pai. Todos nós sabemos como ter uma doença, Pai, é ruim, e que o Senhor possa visitar nossa irmã, restaurar sua saúde, para que ela possa continuar servindo o Senhor, está entre nós, Pai. É o nosso pedido em nome de Jesus para a nossa irmã. Também sim, para a irmã do Roberto e a sua mãe, que o Senhor possa visitá-las, Pai, com sua graça, com sua misericórdia, Pai. E caso elas não conheçam a sua palavra, que venham conhecer, Pai, e venham se render aos seus pés, porque o Senhor é bom. E, finalmente, Pai, nós queremos agradecer pelo primo do Alexandre, que está participando deste encontro especial, é o encontro mais maravilhoso sobre a terra, que é o encontro, Pai, com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, Pai. Finalmente, Pai, eu coloco diante do Senhor esse aprendizado que nós acabamos de receber, Pai. E nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para que vejamos e ouçamos, Pai, o que o Senhor tem feito por nós e que não desprezemos as bênçãos do Senhor, como aconteceu com o seu povo lá no deserto, Pai. Pai, às vezes nós desanimamos mesmo, porque todo ser humano passa por esse desânimo, esse sentimento ruim, mas que o Senhor possa renovar
a força de cada um de nós, Pai, para que possamos continuar servindo, olhando para Jesus, que naquele momento tão difícil, ele disse, seja feita a sua vontade. Que nós possamos fazer a sua vontade. Perdoa as nossas murmurações, Pai. Não é possível a gente dizer que não temos murmurado por coisa alguma, Senhor. É uma tristeza ter que encarar esse pecado nosso. E às vezes murmuramos sim, Senhor, por tantas razões. E murmuramos sobre tantas pessoas. E nós estamos aqui como pecadores diante do Senhor, pedindo que perdoe esse nosso pecado. Pai querido, muito obrigado pelas suas provisões. São inúmeras, Senhor. Na verdade, são incontáveis, Senhor. E nos dê um coração agradecido e um coração cheio de contentamento, Senhor. Por favor, Pai. Pai querido, Pai de amor, nós te entregamos, Senhor, a nossa oração ao Senhor. E que o Senhor possa tocar os nossos corações. Não só nesse momento, Pai, que a gente fica sensibilizado com a sua palavra, com a sabedoria, com o poder que vem da sua palavra. Mas, por favor, que perdure no nosso coração a sua palavra, para não pecarmos contra o Senhor. Abençoe o nosso descanso nessa noite, que o Senhor nos guarde de todo mal, e que nós queremos agradecer pela noite escura que o Senhor fez, silenciosa, para que nela nós refizéssemos as nossas forças físicas, Senhor, emocionais também, descansando. E obrigado por essa chuva maravilhosa que o Senhor tem feito cair sobre nós. O Senhor é o único manda-chuva de verdade. E por isso nós te damos graças em nome de Jesus, na ajuda da intercessão do Espírito Santo, Pai. Amém. 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 Então, muito obrigado, né, a cada um de vocês que participaram aqui direto na live. Muito obrigado a todos que participaram pelo Facebook. Semana que vem, se Deus assim permitir, nós continuaremos, né, com o livro de Números, e assim, que Deus possa continuar te usando, Paulo, para a honra e glória dele. Os irmãos que estarão, né, e as pessoas que estarão vendo pelo YouTube depois, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Fiquem com Deus, estarei, né, encerrando aqui a gravação pelo Facebook, e irmãos, fiquem à vontade.